Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Osmar que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e aqui presencialmente, uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, vereadora Tati. Boa noite também aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite a quem nos assiste aqui presencialmente, os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 15/5/2023. Ofício número 31.733 de 2023 do Comando Geral da Polícia Militar em resposta ao requerimento número 197 de 2023 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 005 de 2023 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em resposta ao requerimento número 244 de 2023 de autoria dos vereadores André Flenick e professor Osmar. Ofício número 082 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 274 de 2023 de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 754/115 de 2023 do gabinete do deputado Lucas Neves em resposta ao requerimento número 131 de 2023 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 754/115 de 2023 do gabinete do deputado Lucas Neves em resposta ao requerimento número 214 de 2023 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 055 de 2023 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina em resposta ao requerimento número 108 de 2023 de autoria dos vereadores André Flenick e Tati Carvalho. Projeto de lei ordinário número 41 de 2023 que autoriza instituir o mês de conscientização das altas habilidades no calendário oficial de datas e eventos municipais. Comunicação externa 0356 de 2023 da Gerência Regional da Caixa Econômica de Joinville, informando do ingresso de crédito no valor de R$ 198.449, com o contrato firmado em 30/12/2019, sobre a gestão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto a pavimentação de trechos de vias do perímetro urbano do município de Canoinhas, Santa Catarina. Ofício número 034 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinário número 038 de 2022. Ofício número 136 de 2023, 140 de 2023 e 151 de 2023 do gabinete da prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência.
Projeto de Lei Ordinário número 42 de 2023, que altera o artigo 4 da Lei número 6.257, de 16/8/2018 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 43 de 2023, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Canoinhas, a PAI, e adota outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 44 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 01 de 2023, que altera a Lei Complementar número 70 de 23/10/2019. Projeto de Lei número 33 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 40 de 2023, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e de outras providências. Indicações. Indicação número 262 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, para que realize a adequação e modernização das instalações do SAMU no campo d'Água Verde, com garagem adequada, área de asepsia e móveis novos. Indicação número 263 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Hanton, diretor do Detracan, melhorias de sinalização na esquina das ruas Paulo Ritman e Frei Menando Campos, devido ao elevado índice de acidentes. Indicação número 264 de 2023, de autoria do vereador André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Hanton, diretor do Detracan, a pintura de faixas de pedestres e melhoria na sinalização na esquina das ruas Duque de Caxias e Joaquim de Paula Vieira. Indicação número 265 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Vanderlei José Dombrowski, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, estudos para a possibilidade do cultivo do girassol na entre-safra do fumo. Indicação número 266 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Jean Dondé, gestor da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a possibilidade de disponibilizar o ginásio Melquides Pereira da Cruz
para os treinos da equipe do Parma Futsal Canoinhas. Indicação número 267 de 2023, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras, a manutenção da estrada do Capão do Orval, que dá acesso ao parado, à rua Vendelin Mettler, lembrando ainda que a rua Gustavo Brandes está com dificuldades em um trecho de aproximadamente 50 metros. Indicação número 268 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Major Vieira, trecho compreendido entre a rua Eugênio de Souza e o rio Água Verde. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores aqui presentes. Sobre as indicações de hoje, a primeira, eu falo sobre as condições do SAMU. Eu já fiz um requerimento passado e eu acredito que o SAMU precisa de uma estrutura específica para ter suas atividades de forma correta. A gente sabe das regulamentações que exigem, questões de vigilância sanitária, entre outras demandas, até mesmo o conforto da equipe que presta serviço no município de Canoinhas. Eu sempre insisto que o SAMU de Canoinhas é privilegiado, nós temos a USA, que é a unidade avançada, temos a Bravo, né, que é a unidade básica, que presta um excelente serviço. Comparado a outras cidades até maiores que nós, que tem ou uma ou outra, Canoinhas tem a possibilidade de ter as duas. E seria muito importante, por contrapartida do nosso município, fornecer a eles uma sede própria, para que eles possam ter suas atividades feitas de forma correta. Também tenho duas solicitações de ruas que, a princípio, têm um índice estatístico de acidentes muito grandes. Inclusive, ontem, até mesmo, eu já tinha programado essa indicação na semana passada, e ontem aconteceu um acidente na esquina da rua Paulo Hitzmann com a Frei Menando Campos, e de uma certa gravidade. Assim como na rua Duque de Caxias e Joaquim de Paula Vieira, ali próximo nós temos a Academia Grace Barra, e tem um fluxo muito grande de crianças. Então, como vem muita gente, é uma descida, né, vem o pessoal acelerado, e não tem uma sinalização, pode acontecer um acidente num curto prazo. E por último, uma sugestão do estudante de agronomia, Luiz Gustavo Givieski, que é uma coisa que até me surpreendeu, porque como eu já falei, na parte rural eu sou bastante leigo, é o cultivo de girassol na entre-safra do fumo. Ele já comentou que no passado houve um projeto da prefeitura de trazer sementes de girassol, só que as sementes chegaram muito tardiamente, quando foram plantadas já não compensava mais. Então, talvez fosse interessante verificar se esse estudo foi dado avanço, né, foi feita alguma especificação, se realmente é viável com o nosso clima, além do mais que o maior produtor mundial de sementes de girassol, que é um importante óleo até para a culinária, é a Ucrânia, e a Ucrânia está debilitada nesse período de guerra. Era o que continha. Senhora presidente? Com a palavra. Senhora presidente, vereador André, se o senhor me permite, a gente estava conversando hoje à tarde também sobre esse assunto. Eu gostaria de assinar junto a indicação número 262, que trata das instalações do SAMU. Eu e a vereadora Tati já estivemos lá no SAMU, no Campo da Água Verde, o ano passado, fazendo uma visita. E o que eu penso e discutindo com algumas pessoas? A necessidade de uma reforma no posto de saúde do Campo da Água Verde, e que o SAMU tenha um espaço apropriado, porque a gente sabe do trabalho relevante que o SAMU presta. Nós sabemos da dificuldade ali de trânsito do bairro Campo da Água Verde, em função do número de veículos e pessoas, pedestres, ciclistas, que trafegam por ali no dia a dia. E eu lembro também, vereador Vilmar, que no ano passado o senhor fez uma indicação ainda
para que tivesse lá no posto de saúde do Campo da Água Verde banheiros externos para atendimento da população. Então, amanhã eu vou pedir para a Andréia fazer esse requerimento, mas por hora, então, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, porque eu entendo também a importância do SAMU ter um espaço apropriado para o atendimento. E a gente sabe que num posto de saúde onde o SAMU, a própria causa animal que está lá, né, vereadora Tati, que também precisa de um espaço adequado, não é o ideal, então. Então, são três segmentos atendendo lá e cada um deveria ter o seu espaço próprio para dar mais qualidade de atendimento à população. Então, eu gostaria de assinar junto, se o vereador André me permitir. Mais algum vereador inscrito? Vereador Adilson Staidio. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, cumprimentar também o Dudu, secretário da Habitação, aguardo e aos que nos assistem através das redes sociais. Falar dessa minha indicação do Parma Futsal Canoinhas, né, a boa equipe que vem sempre destacando na nossa região e fora do estado. Então, a liberação desse ginásio com certeza vai melhorar o nível dos atletas, que no futuro vão trazer muitas alegrias para o nosso município. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 1 de 2023, que altera a lei complementar número 70, de 23 de outubro de 2019. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 1 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 33 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 33 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 40 de 2023, que autoriza firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 40 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Cumprimento a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite. Requerimento 296 de 2023, de autoria do edil William Godoy, solicita que seja encaminhada moção de parabenização ao Rotary Clube de Canoinhas pelos seus 74 anos de história em Canoinhas, servindo quem mais precisa e levando filantropia para todos os cantos do nosso município. Parabenizo a todos os companheiros que guardam a história do Rotary e mantêm vivo o espírito da fundação. Dar de si antes de pensar em si. Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, a todos que nos assistem através das redes sociais, público aqui presente, Dudu, secretário sempre presente, nosso amigo Matheus, Galote, Geraldo, nosso amigo ali, daqui a pouco cito teu nome, mas eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo hoje e quero parabenizar de forma muito carinhosa ao Rotary pelos 74 anos de história. O Rotary tem uma fundação que faz com que os trabalhos e as mãos do Rotary estejam em todo o mundo. E aqui em Canoinhas, em especial,
eles estão há 7 décadas trabalhando e fazendo com que as pessoas que mais precisam sejam atingidas com alimentos, todos os projetos nas áreas sociais que eles fazem, todos os trabalhos que eles realizam na área do meio ambiente. A gente sabe que o trabalho do Rotary são realmente em vários setores, e a gente realmente é muito grato por cada um dos rotarianos que faz com que Canoinhas tenha esse clube aqui tão ativo e tão valoroso. Eu, com o vereador André, estamos fazendo essa moção justamente para que a gente possa incentivar que o Rotary tenha mais 10 anos, 20 anos, 100 anos de atuação aqui em Canoinhas e continuem irmanados com as demais instituições filantrópicas, fazendo cada dia mais para aqueles que mais precisam. Nosso abraço a todos os companheiros rotarianos. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. O vereador William já adiantou, né, meu desejo de assinar junto, né? Eu sou muito grato à família Rotária. Eu digo que fiz parte do Rotaract Clube. Por questão de tempo, não posso me dispor nas reuniões, mas muitas coisas importantes de minha vida aconteceram através do Rotary. Relembro até que eu conheci o vereador William Godoy, que quando membro do Lions Universitário, eu do Rotaract Clube, a gente trocou algumas ideias e alguns projetos, e hoje estamos aqui. Então, agradeço a oportunidade da citação e gostaria de assinar junto, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 296 de 2023. Requerimento 297 de 2023, de autoria dos IDIs William Godoy, os professor Osmar, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalowski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração. Atualmente, no município, há um acúmulo de aproximadamente 91 milhões em precatórios, que são direitos garantidos por demandas judiciais e envolve em torno de 750 pessoas que em algum momento foram prejudicados e que agora estão na lista para receber seus direitos. Isso não deixa de ser uma dívida com as pessoas. Qual é a proposta deste governo para garantir estes direitos? Em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos, precisamos mais transparência. As pessoas estão aguardando respostas. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, então, como eu me comprometi na terça-feira passada, que nós faríamos todo o esforço necessário para a gente voltar a colocar em discussão os 30 milhões, e nós iniciaríamos isso na sessão de hoje, nós estamos colocando para discussão, né, através desse requerimento, e para que a gente possa ter mais informações e sanar todas as dúvidas da nossa comunidade, a questão dos precatórios. A gente sabe que o nosso município tem uma dívida que ela tem sido gradual. No ano de 2020, 2021, nós praticamente tínhamos conseguido zerar os precatórios, tendo um valor realmente muito ínfimo, e que naquele ano a gente conseguiria reduzir a zero a dívida que nós tínhamos com algumas pessoas. Para quem não entende, o precatório é uma dívida que alguém ganhou na justiça e o município ele tem que pagar, ele tem um tempo, claro, ele tem um tempo para que isso aconteça, mas em momento algum nosso município chegou a tanto precatório. Então, através de ações que ocorreram por erros que lá atrás foram cometidos pela administração, a gente hoje atingiu um valor que ele realmente é muito difícil de que a gente consiga pagá-lo, chegando a 91 milhões e tendo perspectiva de ficar ainda maior. Quando eu estava no executivo, senhores vereadores, nós tínhamos 69 milhões de precatório. E já naquela época, 39 milhões, perdão. E já naquela época, ali em dezembro, e quero lembrar que só fazem 5 meses, algumas pessoas, alguns funcionários falavam que, como alguns dos seus colegas tinham ganho os processos, eles também entrariam. Então, a gente já tinha uma perspectiva que isso ia se tornar uma bola de neve e a gente não sabe onde que vai parar. Então, a gente tendo hoje esse questionamento de que forma que
a justiça vai entender que o município tem que arcar com esses custos. Se a gente vai conseguir continuar pagando apenas 250 mil, que é o que o município paga hoje mensal, dando um total de 2,5 milhões, ou se eles interpretam que a dívida estando nesse montante, podendo atingir 100 milhões e ultrapassar 100 milhões, se a gente vai ainda continuar conseguindo pagar apenas 250. Daqui a pouco essa dívida se torna uma mensal em 500 mil, em 1 milhão, a gente não sabe. E eu quero ter a certeza de que a partir do momento que eu aprove os 30 milhões aqui nessa casa, a gente tenha realmente capacidade de pagar aquilo que vai vir com esse empréstimo. Porque não é apenas 30 milhões. A gente está falando em mais maquinário, então, apesar de ser maquinários novos, vai ter manutenção. A gente está falando em mais asfaltos, que vão acarretar em outros projetos que vão ter ali ao entorno, porque se você vai mexer com uma coisa, acaba que surgem outras para que você trabalhe. Então, a gente tem que ter uma visão total de como que será esse investimento e o impacto disso, para que a gente possa aí sim fazer algo com segurança. Então, esse é o meu primeiro questionamento, virão outros, a gente está trabalhando em cima disso, para que a gente consiga dirimir todas as dúvidas, para daí sim a gente voltar a discutir esse empréstimo. Seria isso, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. cumprimento a senhora e cumprimento aos demais colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e também aquelas que nos assistem através das redes sociais. A questão a hipótese do empréstimo de 30 milhões gerou uma discussão muito grande entre os nossos munícipes. Eu nunca esperava que um debate como esse fosse tão grande e atingisse tantas pessoas e todos interessados em saber falar sobre os 30 milhões. Tirar as dúvidas, o município tem capacidade para pagamento, o que vai ser investido. E claro que eu, como professor, eu tenho o maior número dos colegas, meus professores, que têm dinheiro de precatório para receber. Por quê? Porque a lei 038 de 2011, ela não foi cumprida até 2020 e gerou esse número grande de precatórios aí, que, bem explicado pelo colega William, de perto de 91 milhões. E temos para ser pago essa semana, que é o RPV, que é recurso de pequenos valores, que é até 8 salários mínimos, que a prefeitura deve para funcionários, que esse não tem dívida nem parcelamento, vereador Gilmar, tem que ser pago todos eles. O Executivo Municipal pediu para parcelar, foi encaminhado para a juíza, que automaticamente negou, porque não existe essa possibilidade, e tem que dispensar essa semana já, o quanto antes, 4 milhões e pouco, para pagar só os recursos de pequenos valores, que é as RPV. Claro que os acima de 8 salários mínimos, aí é precatório, e tem um tempo para ser pago, sim, que parece-me que até final de 2026 ou 2027 tem que ser pago todos os 90 e poucos milhões. E 29? É isso, vereador? É 29. Então, nós queremos ver o planejamento da nossa prefeita para ver, porque nós temos aí a questão muito bem colocada aí já vi o requerimento da vereadora Zenilda, que eu quero assinar junto, sobre a questão do piso da enfermagem. O piso do magistério não está sendo pago porque não se tem dinheiro. Quer dizer, quando eu estou endividado, daí eu vou fazer mais dívidas ainda. Então, nós temos que ter essa questão aí e colocar também, vereadorzinho, já adiantando ali a questão do piso nacional do magistério, o Fundeb é repassado para a base. É repassado, sim, todo ano existe um aumento proporcional, o que é dado de aumento do piso nacional, vem aumentado também no valor do Fundeb. Essa questão aí é só questão de estudos e é provado que isso o governo federal repassa. É claro que não repassa para a carreira, né? Na carreira dos professores não, mas pelo que eu sei, também não está sendo pago na carreira e que está gerando mais precatórios, daqui a pouco vai ter mais recursos. Tem mais outras questões judiciais aí que o sindicato já ganhou, tem ganho de causa, e isso vai se tornar uma bola de neve, bem falado, William, e que nós temos que saber qual é o planejamento para isso.
De repente, sem planejamento nenhum, vou emprestar mais dinheiro e de repente tem mais dinheiro e não paga aqui, não paga ali, como é que vai ficar a situação? Então seria isso, e vamos esperar que a nossa secretária da administração encaminhe para nós todo o planejamento orçamentário e como será pago essas dívidas. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 297 de 2023. Requerimento 298 de 2023, de autoria dos IDIs William Godoy, professor Osmar, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann. Requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal. Está sendo realizado pelo município 3 obras importantes para a população. CI Edson Mota, 1,7 milhões, o SAICA, que é 1,2 milhões, e o Centro de Intervenção Multidisciplinar, que é 2,6 milhões, em torno de 5,5 milhões em obras. Qual a previsão de conclusão de cada obra? Como estão as fiscalizações de cada obra? Quando será concluído o Centro de Intervenção Multidisciplinar e qual equipe vai atuar com as pessoas com deficiências e público da educação especial? Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, perdão, vereadora Zenilda. Pode falar. Obrigado. Senhores vereadores, esse requerimento nós estamos fazendo justamente porque a gente tem algumas obras que a gente sabe que tiveram alguns alinhamentos desde o início, e me recordo muito bem porque nós estivemos juntos desde o primeiro processo, inclusive já vi que a vereadora Zenilda fez fiscalizações nessas obras, demais vereadores também já estiveram comigo nelas, e a gente precisa dar uma resposta para a nossa população, porque, primeiro, a obra Edson Mota, muitas pessoas estão na fila esperando por vagas, né? Esse recurso foi conseguido lá na época pelo vereador Osmar, enquanto secretário de Educação, que desafogaria toda a estrutura que nós temos central hoje, que depende muito de vagas, e a gente precisa ter noção de como que está hoje o planejamento do Executivo em cada uma dessas em específico, porque também vai acarretar em custos. O CI Edson Mota, lá na frente a gente vai precisar adquirir imóveis, estrutura, quem sabe precise fazer algo ao entorno, como é o exemplo da obra do SAICA, que teve ali um aditivo bem pesado lá na parte de trás para fazer a contenção, bem como a obra do Centro de Intervenção Multidisciplinar, que daqui a pouco vai precisar instrumentalizar o local. Então, a gente quer esses números, porque eles são vultuosos, são realmente valores aí em torno de 5,5 milhões, e para que ele venha funcionar, vai ter mais um investimento. Então, tudo isso vem de encontro com o nosso interesse de saber como que está a saúde financeira do município, como que está o planejamento do município, para que a gente possa dar mais um passo, com mais uma nova obra, com mais um novo asfalto, com mais uma nova implementação de algum serviço. Então, fica aqui o nosso questionamento, aguardamos a resposta ao requerimento. E quero cumprimentar o Diogo Correia, o seu Diogo, seu Geraldo, o seu Garlotti e o Matheus sempre estão presentes na sessão e merecem ser citados, porque são os cidadãos aí que mais acompanham as sessões, fora nós que sempre estamos aqui. Então, nosso agradecimento aí pela presença. Senhora presidente? Com a palavra. Vereador William, se vocês me permitem, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Hoje ainda eu falava com o vereador André, inclusive convidei ele, mas eu abro aqui para os demais colegas que quiserem ir também. Então, eu sempre faço algumas visitas, principalmente na construção do SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, porque é algo ligado à política pública que eu trabalho. E eu penso, na última visita que eu fiz lá, eu já sugeri, inclusive para o secretário de Planejamento, e vou fazer por escrito, a previsão da construção do muro, porque conhecendo a política pública da criança e do adolescente, inaugurar uma obra ou dar continuidade numa obra sem pensar no muro de proteção não é viável. Então, antes de se pensar, precisa pensar no muro. Antes de se pensar em outras coisas também, para aquela obra, o muro é essencial.
porque vai trabalhar com crianças e adolescentes, muitas vezes destituídos do pátrio poder e aguardando, então, a adoção ou retorno para a família biológica. Com relação ao Centro de Intervenção Multidisciplinar, o Conselho da Pessoa com Deficiência, ela está avançando bastante na discussão. Mas nós, enquanto Casa de Leis, nós precisamos também contribuir, né? Já convidei, inclusive, o vereador William para me auxiliar, para que nós possamos esboçar esta política pública juntamente com o CONDE e juntamente, então, com os órgãos envolvidos, porque lá vai ser um centro de intervenção para trabalhar a educação especial como um todo. E ela precisa ser pensado, sim, quais os programas que hoje já existem, que vão ser remodelados para aquele espaço, então, como a nomenclatura mesmo diz, centro de intervenção, ou seja, vai precisar fazer os atendimentos multidisciplinar nas políticas públicas de educação, de saúde e de assistência social. Então, até provocar essa discussão. Eu sei que o Conselho da Pessoa com Deficiência já tem feito isso, umas 3 ou 4 reuniões últimas eu não estava, mas já soube que essa discussão veio à tona do esboço dessa política pública intersetorial, das 3 políticas públicas básicas que vão fazer os atendimentos, então, no Centro de Intervenção Multidisciplinar. Mas o requerimento ele serve também para que as pessoas possam se alinhar, colocar no papel, responder, e a gente já ir puxando, juntamente com essa Casa de Leis, vereador, uma discussão. Até, quem sabe, fazer um fórum de discussão promovido por esta Câmara de Vereadores para saber o que tanto pode ser desenvolvido lá e de que forma será implantado, então. Perfeito. Se o senhor me permite, eu gostaria de assinar junto. Com certeza, vereadora. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. E a minha preocupação, nesse caso, é que começou-se uma procura por falta de vagas nas nossas creches, nosso CEI. Eu falo isso até com um pouco de autoridade, pelo tempo que eu trabalhei lá, e a gente criou perto de 340 novas vagas para creche e CEI. Então, em todos os bairros, em todas as localidades, a gente tentou abrir mais salas de aula. Exemplo, lá na Santa Bárbara do Rio dos Pardos, que fizemos um CI de qualidade para o pessoal de lá. CI Pedro Ivo Liskovski, novinho, inteiro, né? O CI Pedro Bandeira, CI Emílio Ferreira, todos os CIs a gente aumentou o número de salas para que as crianças pudessem ir para a escola, que é um direito. E agora nós temos nossos alunos, nossas crianças, sem vaga nos CIs. Então, é importantíssimo, quanto mais rápido possível, a urgência, no terminar esse CI Ederson Mota, porque ele atinge a região central do nosso município, e nós temos uma questão que os pais que trabalham aqui no centro, eles gostam de trazer os filhos para ficar aqui no centro, próximo deles. Né? Você mora lá na Piedade, ele quer trazer, ele trabalha aqui no centro, ele quer trazer o filho perto do centro, porque, não sei, psicologicamente, para ele ficando mais perto do filho, talvez ele se sinta mais seguro. Então, isso aí temos que fazer, cobrar, para que termine o quanto antes, para que as nossas crianças não fiquem fora da sala de aula, e tem muitos pais cobrando nós isso. Seria isso. Continue em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Essas obras, vereador Osmar, William, Maurício, a gente fica feliz quando o município consegue buscar alguns convênios, alguns entendimentos e fazer com que melhore a qualidade de vida de muitas pessoas, especialmente as nossas crianças, pessoas com alguma deficiência e assim por diante. Mas essas obras também, não sei se elas estão totalmente legais, bombeiros, até porque eu não vi isso corretamente, mas a gente ouviu, e até eu acho que era interessante até se perguntar se toda a documentação
e autorização o município tem, inclusive dos bombeiros. É importante que nós tenhamos esse conhecimento também. Mas a outra preocupação é o seguinte: nós estamos com o limite e que bom que está acontecendo, e é importante que aconteça, e é uma preocupação um pouquinho mais ali na frente com o nosso limite prudencial. Porque, vereador William, o senhor que já foi gestor desse município por 8 meses, sabe que uma coisa é você construir e tem aquele valor, e outra coisa é você fazer aquilo que foi construído e para que ele foi construído, fazer com que ele funcione, colocando equipes de trabalho e custos que isso vão ter e tal. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa entender como é que nós vamos fazer para que o município possa se usufruir na sua íntegra disso que está sendo construído, e se nós vamos ter pessoal o suficiente, pessoal com profissionalismo, cada um dentro das suas áreas, com toda o regramento que precisa ser para conduzir tanto o CI quanto os outros as outras duas obras, que é o professor Osmar, você que é o SAICA, né, e que é o multidisciplinar, né, que é a intervenção multidisciplinar. Então, essas duas, ela depende de muitos profissionais específicos, com qualificação para isso. Nós, com o limite prudencial já meio estourado, tem que começar a se preocupar como é que vai ajustar isso. Essa é mais uma preocupação. Mas só para colocar esses dados, porque feliz que está acontecendo, e é muito importante e precisa. A nossa comunidade precisa, o nosso povo precisa, as nossas crianças precisam, mas também como é que vamos fazer um pouquinho ali na frente. Algumas coisas já não estão funcionando direito, e como é que vai ser para pôr em prática e em funcionamento o que estamos construindo hoje. Continua em discussão. Senhor presidente, só esclarecendo o vereador Vilmar Sudoski. Vocês temos convênio ou não? A questão da educação, o valor aluno repassado pelo governo federal é totalmente eficaz para a área da educação. Se nós tivermos 10, 15 alunos em sala de aula, pelo dinheiro que se recebe do governo federal todo ano, vem através do Fundeb, valor aluno, com certeza dá para fazer a manutenção com qualidade das nossas escolas e nossos alunos. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhora. Boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, público em geral. Uma boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de colocar aqui mais um item nesse requerimento, que era na questão das obras, se já existiu alguma contraproposta de alguma das empresas que estão realizando essas obras em questão de um reequilíbrio financeiro. Até porque o que me preocupa, a fala da vereadora Zenilda, de suma importância essa questão da segurança a respeito dos muros, e isso não está orçado nessa obra, na obra do SAICA. E isso, como a gente sabe, também existe um custo elevado. Então, se já existiu, quanto do recurso já foi pago e se está dentro realmente da proposta inicial ou da proposta atual. Senão será alterado esse valor de cada obra. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Só rapidamente, quando virou gestão ano passado, uma das primeiras cobranças minhas sobre as obras novas, até por parte de algumas denúncias que chegaram no CREA, eu cobrei do secretário Rafael sobre a atualização dos PPCIs, dos projetos preventivos, e de fato não existiam. Porém, na época, o engenheiro Everton, ele assumiu essa questão e ele atualizou todos os projetos pelo que foi repassado. Até eu não falo oficialmente essa informação, mas era importante, sim, solicitar isso formalmente para a gente receber até esses projetos e visualizar. Porque é outro acréscimo de valores, porque a gente sabe que muitas vezes o PPCI pode dar um diferencial considerável. Era o que continha. Senhora presidente. Com a palavra. Amanhã eu farei mais alguns requerimentos nesse sentido, mas só reforçando a fala do vereador Vilmar,
É importantíssimo a gente ter esses dados realmente, para que a gente saiba que as obras estão ocorrendo da melhor forma possível. Imagino que já teve e pode vir a ter ainda mais aditivos, porque na forma que está hoje a nossa inflação e com mudanças de preço, infelizmente se tornou casual obras públicas terem aditivo. E quanto mais rápido a empresa trabalha com mais seriedade, menos aditivo tem. Então a gente espera que a gente consiga o mais rápido possível. Mas a minha maior preocupação em relação a esses valores, só reforçando, são 5,5 milhões de reais que estão em obra. É a questão da fiscalização. Nós, como vereadores, a gente realiza a fiscalização dos contratos, a fiscalização em loco. Muitas vezes nós não temos os conhecimentos específicos, técnicos, mas temos pessoas à nossa volta que nos auxiliam nesse sentido. Mas quero reforçar que a Prefeitura tem apenas 2 engenheiros fiscais responsáveis por obras. A gente tem outros engenheiros, e aqui eu com o vereador André e a vereadora Tati recebemos há pouco tempo os engenheiros da Prefeitura e veterinários, mas nós temos 5 engenheiros, eletricista, civil, e nesse sentido a gente vê que hoje há uma deficiência na contratação de técnicos que possam realmente fazer essa fiscalização dos contratos. Então, é uma preocupação a gente colocar mais obras num montante ainda maior e a gente não ter equipe competente para realizar isso. A nossa equipe é competentíssima, mas ela é reduzida. Nós temos um número X de obras que a gente consegue implantar, ou milhões X a implementar. E hoje a gente tem uma equipe muito pequena. Então, a gente precisa finalizar o quanto antes as obras para a gente começar a pensar em implantar mais. Temos obras de asfaltamento que também estão sendo realizadas com valores através de financiamento, recursos próprios, recursos do Estado, e que a nossa equipe de fiscais realiza todo esse trabalho de fiscalização muito rigoroso, mas que a minha preocupação ela é grande em relação a como que seria com mais 30 milhões em obra. Claro que parte desse valor seria a aquisição de maquinários, mas muita obra aconteceria. Então, vamos montar essa consciência, entender de forma muito clara como que está a situação hoje para depois dar um próximo passo. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 298 de 2023. Requerimento 299 de 2023, de autoria dos edis William Godoy, professor Osmar, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann. Requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e a senhora Damares Aparecida Pires, responsável pela vigilância sanitária, solicitando os relatórios das fiscalizações da vigilância sanitária dos últimos 5 meses. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 299 de 2023. Requerimento 300 de 2023, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício ao Ministério da Educação, solicitando informações de como obter maiores recursos do Fundeb, visando melhorar a renda dos professores em ACTs, e ainda se o Fundeb pode auxiliar na remuneração de profissionais, professores, que atuam em setores públicos fora da Secretaria de Educação, como Fundação Municipal de Esportes e Lazer e Fundação Cultural, em projetos extracurriculares. Está em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Esse requerimento se faz de um compromisso que semana passada nós tivemos a professora Vanessa aqui esclarecendo a situação dos ACTs e me comprometi a levar essa pauta, os demais vereadores também a gente conversou. E ontem, conversando com profissionais também de outros setores da prefeitura, me falaram que o Fundeb em alguns municípios foi aplicado para atividades extracurriculares. E seria interessante nós, via Câmara de Vereadores, verificar qual que é o procedimento, qual que é a abrangência legal. Eu entrei no site da Ampla Norte, orientado por profissionais do Executivo, e verifiquei que existe um déficit do Fundeb, um déficit milionário com o município de Canoinhas. E é necessário que essa casa entenda o porquê que está tendo esse déficit. Se é problema federal,
está acontecendo alguma coisa no município, e o quanto mais rápido nós pudermos solucionar para ser pago um valor justo, tanto às ACTs e, se possível, os outros profissionais que englobam a educação fora da Secretaria da Educação, para que eles tenham uma renda justa e pertinente aos seus pisos nacionais. Era o que continha. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. eu volto a repetir o que eu coloquei agora há pouco, visto que fiquei 3 anos junto à secretaria, e lá eu ordenava as despesas e as receitas, e a receita era do Fundeb. Eu lhes garanto que, para pagar os professores, pelo valor que o Fundeb manda, para pagar o piso, o dinheiro dá. Dá, com certeza dá, mas não se pode também, vereador André, colocar em projetos alternativos. Existe uma legislação muito clara aonde pode ser gastar o dinheiro do Fundeb e aonde não se pode. Então, tipo, colocar na Fundação do Esporte, que seria onde eles trabalham com alunos também, você diz que tem trabalho lá, eles atendem bastante, mas não é possível fazer esse remanejamento de verbas do Fundeb sendo disponibilizada para esse tipo de projetos. Mas, pelo que se paga do valor aluno do Fundeb, ele é proporcional ao que o professor deve ganhar no seu piso nacional. Eu não entendo por que não está sendo pago o piso, porque o piso, nós estamos brigando agora, até a vereadora Zenilda muito bem está cobrando da enfermagem, que parece que já temos alguns municípios, alguns estados do Brasil que já vão começar a cobrar o piso da enfermagem, e aqui, pela primeira vez, nós estamos com esse déficit com os ACTs. E eu acho que também nem esse ACT está quase pegando já professores efetivos, que talvez não seja pago pelo o piso nacional. E isso a gente não, acho que todos nós aqui temos que junto buscar mais dinheiro, concordo plenamente com a sua fala e a seu posicionamento, mas nós temos que ver que está faltando um pouco de organização, porque o piso dos professores tem que ser pago, e não se discute para não gerar mais dívidas ainda, judicial, que daqui a uns dias vai aumentar mais precatório. Lei é lei, lei não se discute, lei se cumpre. Então, isso tem que ser feito, um estudo, não sei onde é que está o erro desses estudos, porque quando a gente assumiu a secretaria era pago o piso certinho, né? O governo anterior era do Beto Faria, governo Leoberto também foi pago tudo certinho, o William ficou ali os 8 meses, cumpriu, e agora me preocupa muito porque a lei tem que se cumprir e vai gerar novamente mais débitos judiciais, daqui a pouco esse precatório vai estar, não sei quanto vão ficar devendo, deve se tornar quase impagável. Seria isso, senhora presidenta. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 300 de 2023. Requerimento 301 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos e do edil André Flenniker, requerem que seja encaminhado ofício ao Ministério da Saúde, solicitando informações de como e quando será repassado aos municípios os recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu e o vereador André, então, nos comprometemos em fazer esse ofício para o Ministério da Saúde, para saber como será esses repasses. Se será via fundo da Secretaria de Saúde, como é que vai ser essa tramitação. Então, nós deixamos aberta a toda a edilidade também, se quiserem assinar conosco, porque é uma bandeira, acho que de todos nós também. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Preciso, que eu acho que é importantíssimo que toda a edilidade participe desse requerimento. Eu cito aqui a vereadora Tati, o vereador William, até mesmo Osmar, se não me engano, tivemos uma reunião com os enfermeiros aqui, vimos as demandas deles e é um momento muito oportuno. O governo federal foi noticiado em meios oficiais que vai disponibilizar 7,3 bilhões de reais para auxiliar no piso. Até atrasou um pouco, que desde o ano passado o governo Bolsonaro já tinha autorizado, acabou parando no STF, e agora, enfim, nós teremos esse recurso. E nada mais justo que a gente corra atrás para saber como virar esse recurso para agilizar ao máximo, para que esses profissionais tenham esse salário digno para atuar em suas funções. Era o que continha. Continua em discussão. Senhora vereadora, eu gostaria de assinar junto, conforme o convite da vereadora Zenilda. Todos, né?
Faremos, então, o requerimento em nome de toda a agilidade. Também participei, né, de reuniões com os enfermeiros. Infelizmente, hoje precisei sair do grupo que estávamos, mas continuo nessa luta também. Então, fica o requerimento 301 de 2023 já aprovado em nome de toda a agilidade. Requerimento 302 de 2023, de autoria do edil André Fleener, requer que seja encaminhado ofício ao presidente do Senado Federal, senhor Rodrigo Pacheco, assim como que, por meio do presidente do Senado, seja comunicado aos demais senadores apresentado moção de apelo para que votem contra a retirada dos recursos do SESC, do SENAC, pois prejudicará o funcionamento destas instituições que prestam grande serviço ao nosso município. Está em discussão. Senhora presidente, eu recebi até de uma forma bem triste que existe uma intenção do governo federal em retirar 5% do valor total do SESC e SENAC e destinar para outros meios governamentais, no caso a Embratur. E esse 5% eles geram um impacto bastante negativo no orçamento dessas instituições, que pode causar até o fechamento de algumas unidades ou cancelamento de alguns projetos. Eu já participei de projetos via o SESC, é uma instituição muito importante para o nosso município. Aqui em Canoinhas a gente sabe, lá no Campo da Água Verde, a diferença que eles fizeram no bairro, o vereador Vilmar, acredito que esteve na luta, né, para trazer o SESC. Aqui na nossa região central nós temos o SENAC, que são baitas instituições, quantas pessoas foram qualificadas ou participaram de projetos, e nós podemos acabar perdendo isso por causa de uma decisão de canetaço que vai prejudicar a vida de muitas pessoas. Então eu peço até o apoio da edilidade que participe e já convido para amanhã às 16h aqui no SENAC vai ter uma manifestação de apoio a essas entidades. Era o que continha. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Está correndo também um abaixo-assinado, né? Vamos estar disponibilizando o link para assinatura e gostaria de assinar junto e que toda a edilidade também assinasse. Inclusive, se houver essa diminuição, profissionais serão demitidos. E eu acompanho o SESC, os projetos do SESC, porque inclusive um dos meus filhos está no contraturno do SESC. Então, há uma mobilização para que não haja cortes no orçamento, para que eles possam continuar, então, atendendo na excelência do atendimento que o SESC, SENAC, o Sistema S como um todo, disponibiliza à população. Então, queremos deixar o link também à disposição do abaixo-assinado, queremos chamar, então, para esse momento de reflexão amanhã, e se toda a edilidade pudesse assinar conosco, a gente agradece. Continua em discussão. Senhora presidente, eu também quero assinar, a gente também recebeu todas as informações e é muito triste isso acontecer. Então, para nós especificamente ali no Campo da Água Verde, que se faz um trabalho fantástico lá, né, em todos os sentidos, e em todo o Brasil, acho que isso vai fazer uma grande diferença para muitas pessoas. Então, é importante que todos nós realmente assinamos e que seja encaminhado o mais rápido possível e que lá os nossos senadores tenham esse voto de não aprovar essa retirada de 5% do orçamento do SESC. Senhora presidente. Com a palavra. Também gostaria de assinar junto, tendo em vista que tanto o SESC quanto o SENAC a gente sabe que tem perspectiva de investimentos aqui no nosso município. Há pouco tempo atrás foi apresentado para nós um projeto de fazer uma instituição maior no SENAC, para eles saírem do aluguel, expandirem com cursos de pós-graduação, graduação, e tenho certeza que esse projeto viria contra todo esse projeto que eles têm aqui em Canoinhas, bem como o SESC tem aí a perspectiva de fazer futuramente dobrar a planta da academia deles lá, a construção da piscina semiolímpica, tudo isso que traria para Canoinhas ainda mais respaldo para que a gente consiga trazer eventos, empresas, investimentos. Quanto mais a gente tem a educação fortalecida, sistemas que trazem conforto para aqueles que trabalham no comércio, na indústria, mais a gente avança. Então, gostaria de assinar junto e solicito à vereadora Zenilda que envie ali no nosso grupo o link. Muito obrigado. Continua em discussão.
Senhores vereadores, é um requerimento que também tenho interesse, né, em assinar junto. Acredito que todos os vereadores assinando temos mais força. E quero parabenizar o vereador André, né, por ter lembrado desse requerimento tão importante. Eu já havia falado com uma professora do SENAC, uma amiga minha, Vanusa, que já estava preocupada com essa situação. Então, lhe parabenizo por trazer esse requerimento para esta casa e fazemos, então, no nome de toda a edilidade. Então, o requerimento 302 de 2023 fica em nome de toda a edilidade e já fica aprovado. Requerimento 303 de 2023, de autoria do edil André Flene, que solicita que seja encaminhada moção de parabenização aos organizadores e participantes do curso Saúde com Gente, em especial às enfermeiras Graziele Maia e Andréia Ozinski. Está em discussão. Senhora presidente, só uma breve citação aqui. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento de primeiros socorros para os agentes da estratégia de saúde da família e vi o quanto é importante o trabalho que eles realizam no nosso município. E até eu quero fazer aqui uma menção ao vereador Maurício Zimmermann, porque ele é um dos vereadores aqui nessa casa que mais cita a importância de expandir esses programas de estratégia de saúde da família para as comunidades do interior. E eu vi o quanto é necessário o trabalho que eles fazem. Inclusive, conversando com as enfermeiras Graziele Maia e Andréia Ozinski, elas me relataram que muitas coisas do município que hoje acabam indo para a UPA, para as UBSs, os agentes já acabam sendo uma porta ali que eles conseguem fazer uma triagem adequada e direcionar e orientar a população. E eles são de extrema importância e, como já citado nessa casa pelo próprio vereador Maurício, é possível que a gente obtenha recursos federais para bancar esses programas e esses novos profissionais que atuem nessa função. Era o que continha. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Agradeço as palavras do nobre vereador André Flenick e, se possível, o vereador gostaria de assinar junto essa moção, até em virtude de conhecer muito bem as duas enfermeiras, a Graziele e principalmente a Andréia Ozinski, profissionais de mão cheia que se dedicam, dão realmente total atenção ao seu trabalho. Inclusive, a Andréia Ozinski foi uma das idealizadoras do postinho de saúde ali do Piedade, né? Sempre uma profissional buscando o melhor para a população. Então, fico realmente feliz pelas suas palavras e eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, que o nosso município está em débito com o povo do interior em saúde, estradas e educação. Agora, estrada nós passamos por cima do buraco, a educação estamos correndo atrás cada vez mais, mas a saúde é sempre em primeiro lugar. E essas duas enfermeiras merecem, como ninguém, esse pequeno gesto de agradecimento e parabenização. É isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 303 de 2023. Requerimento 304, de autoria do edil André Flene, que solicita que seja encaminhada moção de parabenização aos organizadores e competidores do CFC Canoinhas Fight Championships por fortalecer as modalidades de lutas em nossa região. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Só brevemente fazer um agradecimento ao professor Davis e ao Batuta por realizar esse evento. Canoinhas já estava há alguns anos sem realizar um evento, o último foi do professor Márcio, que acabou deixando nossa cidade. Até nós tivemos o nosso Biluca, né, que foi o grande porta-voz do evento. E é um evento que tende a crescer muito e trazer muitos atletas de fora. Eu acredito que Canoinhas tem excelentes atletas de artes marciais, vivencio, conheço o pessoal. E termos eventos aqui na base é uma forma de promover que eles tenham o primeiro contato para depois ir para competições maiores. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 304 de 2023. Requerimento 305 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Gilmar Martins de Souza, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde,
Em relação aos contratos de número 25 de 2022, 31 de 2022, dispensa de licitação 44 de 2022 e 07 de 2023, inegibilidade 02 de 2023, tendo em vista o número de pacientes aguardando há mais de 6 meses para a troca de catéteres e pacientes aguardando há mais de 1 ano e mais de 1 ano e 5 meses para a retirada do catéter, sendo o valor da soma dos 2 contratos o valor de R$ 1.109.444, requer as seguintes informações. 1. Quantos pacientes foram atendidos no sobreaviso da especialidade de urologia? 2. Quantos pacientes estão na fila de urologia aguardando a cirurgia para retirada e ou troca do catéter? 3. Quantas consultas ambulatoriais foram feitas? 4. Quantas cirurgias gerais foram realizadas? 5. Solicita-se os empenhos referentes aos contratos, bem como cópia de memorando número 26.298 de 2022. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse requerimento, qual Vossa Excelência também tem o conhecimento, mas todos os dias a gente acaba encontrando pessoas pedindo por socorro devido à questão que vem enfrentando, com pedras no rim, no canal urétrico e aguardando por uma troca de catéter ou até mesmo a grande maioria pela cirurgia, outros pela troca de catéter, outros para retirada do catéter. Temos ouvido muito sobre essa questão dessa cirurgia. O Hospital Santa Cruz não realizava devido ao aparelho laser que estava estragado, isso desde o ano passado. Alguns pacientes foi realizado até a cirurgia devido corte, mas o número de pacientes que se encontra ainda é grande e eles vinham clamando por socorro e com infecção já devido à demora da troca do catéter, enfim. E sabemos que tem um contrato aí e aonde que está o problema? Está com o hospital? Está com esse aparelho? O que está acontecendo? Que não estão sendo chamados, né, devido ao tempo ou está aumentando muitos pacientes com esse tipo de problema. Então, esse requerimento vai em busca dessas informações. Continua em discussão. Bom, senhores vereadores, eu tenho em mãos 3 contratos. Contrato número 7 de 2023, no valor de R$ 107.900, entre Prefeitura e o Hospital Santa Cruz, que é um contrato para a realização de cirurgias eletivas na especialidade de urologia, conforme demanda existente no município de Canoinhas. Esse contrato venceu hoje. Eu tenho também o contrato número 25 de 2022, que é um contrato de cirurgia geral no valor de R$ 500.772. E eu tenho um terceiro contrato na especialidade de urologia, no valor também de R$ 500.772. Esse valor ultrapassa R$ 1 milhão. Esses são os contratos que eu tenho em mãos. Confesso aos senhores que é um contrato que ele está um pouco confuso, né? E tem algumas coisas que eu não consigo entender lendo esse contrato. Por isso a gente está fazendo esse requerimento para verificar os empenhos, o que foi pago, o que não foi pago, quantas consultas já foram realizadas, quantas cirurgias já foram realizadas. E nos próximos requerimentos, inclusive, vai para o hospital. O que está acontecendo? Muitas pessoas me procurando o vereador Gil também. Inclusive, tivemos uma reunião na sexta-feira, porque essas pessoas estão desesperadas. Hoje, pela manhã, uma dessas pessoas me ligou chorando, porque ela estava de novo com crise. Ela tem catéter num rim, que está incomodando, e ela tem um outro rim que está com dor também.
Ela vai até a UPA, os médicos da UPA estão medicando e mandando embora. Os médicos da UPA eles chegam a ligar para o urologista e, segundo o contrato que temos aqui, existe 30 minutos para o médico especialista chegar até o local e fazer o atendimento. Mas essas pessoas, e uma delas até gravou o atendimento hoje, essas pessoas não estão recebendo o tratamento que elas necessitam. Eu não sei se os senhores já tiveram alguma crise renal, eu já tive, e é horrível. É uma das piores dores que existe. A moça hoje me ligou chorando, pedindo socorro, eu não sei mais quem que pode me ajudar. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Eu sei que, a partir do momento que a pessoa está com uma pedra no rim e não é feita a cirurgia para retirar aquela pedra por algum motivo, é colocado um catéter. Esse catéter fica entre o rim e a bexiga. Só que esse catéter, segundo os próprios pacientes informaram, ele tem um prazo de 2 meses para estar fazendo essa troca. Se não faz a troca em 2 meses, aquilo pode começar a gerar problemas, pode dar, inclusive, infecção, que é gravíssimo. A paciente que me ligou hoje, ela perdeu 8 quilos, assim, ó, do dia para a noite. E o prazo máximo, segundo esses pacientes me informaram, para usar esse catéter é de 1 ano, porque depois de 1 ano usando o catéter, ele vai dilatar ali o canal e aí tem que fazer uma reconstrução do canal. Então é uma situação muito grave, muito grave. Hoje eu tive algumas informações extraoficiais que parece que isso faz muito tempo que está acontecendo, tá? Tem paciente que já me confirmou que está há 1 ano e 5 meses usando o catéter. Gente, com a saúde não se brinca. Nós precisamos dessas respostas com urgência. Eu espero que a gente não tenha que esperar 30 dias, porque essas pessoas não aguentam mais nenhum dia com dor. Elas não aguentam mais correr atrás e não conseguir um atendimento adequado. Então, eu peço para que tenha urgência na resposta desses requerimentos, para que a gente possa entender o que está acontecendo, porque as pessoas estão nos procurando pedindo socorro, senhores vereadores. Elas estão pedindo socorro porque elas não aguentam mais ir na UPA, ir atrás do médico e ficar sem uma solução para esse problema de saúde que é tão sério. Presidente. Com a palavra, vereador. Principalmente aquelas pessoas que precisam se deslocar a pé, então eles acabam tendo sangramento muito devido à questão desse catéter, porque ele machuca e isso daqui a pouco pode ter uma infecção generalizada, fora as crises que esses pacientes acabam tendo, entendeu? Então a preocupação é assim, ó, o que está travando este andamento dessa cirurgia? Gente que não quer acusar ninguém, mas nós precisamos saber aonde está o problema. Para até mesmo poder dar uma resposta para esses pacientes que estão nessa fila dessa cirurgia. Talvez, para muitos, achem assim, não, isso não é um problema que não mata. Mata. Mas mata, e se der uma infecção generalizada devido a esse problema, e pode causar outros problemas ainda devido à infecção, fora a infecção generalizada, se der, não vai escapar. E pode vir a acontecer outros problemas devido à infecção também, que daí é uma doença aí bastante maldosa aí, que judia muito os pacientes. Vereador, apenas para lembrar que uma dessas pacientes que esteve conversando, né, na sexta-feira com o vereador também, ela já tem um problema que ela só tem um rim. E esse rim que ela tem está com catéter desde o ano passado. O único rim. E sabemos que são pacientes jovens a idosos que estão com esses problemas. Então, que nos dê informação, mas o que nós queremos, além da informação, é que esses problemas sejam realizados quanto mais breve possível, porque só informação para nós não vai nos contentar. O que vai deixar-nos felizes é saber que esses pacientes foram tratados e estão bem com o problema que vem enfrentando até o dia de hoje. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Se me permite, eu gostaria de assinar junto. A senhora citou da dor
Eu, em muitas ocorrências, já ouvi o relato de femininas falando que a dor de crise renal seja ser mais dolorosa que a dor no parto. Claro, é uma questão pessoal, mas para ter uma ideia da dor que é. E eu também recebi algumas pacientes assim, e até questionando que consultas teriam sido marcadas em horários que os médicos não atuam normalmente. Isso tem que ver onde que está o erro. Se foi o erro do setor público, da equipe do médico, e realmente ter sido não digo uma punição, mas uma chamada de atenção exemplar para que não venha acontecer. Porque um erro de saúde desse, para uma pessoa que está sentindo dor, o próprio Einstein dava de exemplo, né, que se quer comparar quanto passa o tempo, imagine você sentindo dor. O tempo passa muito mais devagar. 1 hora com uma dor de crise renal é 1 hora interminável. Então, nós temos que olhar esse lado e dar o máximo de agilidade para que esse tipo de situação seja tratada. Era o contínuo. Senhor presidente. Com a palavra. Nessa vida, tudo é importante para nós. Os nossos desejos são imensos, mas entre o desejo e a necessidade tem que ser suprida, né? Então, a necessidade de tratar de um ser humano um caso de saúde que vem enfrentando com dor, com tantos problemas, então isso é necessidade e devemos levar muito a sério e ter muito cuidado com isso aqui. O senhor está autorizado, com certeza, a assinar esse requerimento junto. Presidente, Com a palavra. se me permitir que eu assine também, eu não sei se também entra nessas cirurgias eletivas, se é ortopedia, porque eu também tive alguns pedidos de pessoas que estavam precisando, inclusive, retirar pinos do joelho e que estavam aguardando na fila para serem chamados. Então, é o próximo. Eu gostaria, então, já de me adiantar e assinar junto. Com certeza. Senhor presidente, Com a palavra. pela importância, pela urgência do requerimento, acho que todos nós, vereadores, devemos assinar e também nos comprometer a cobrar, porque tudo tivesse uma maneira de ir cobrando, né? Que a prefeita tome providências, que realmente esse requerimento venha a ser respondido quanto mais rápido possível, mas nem que não responda, mas que realmente resolva, sei lá, o problema no hospital. Fica aberto, então, para toda agilidade. Sim. Então, requerimento 305 de 2023 já fica aprovado. Requerimento de toda agilidade. Senhora presidente, continue a discussão. Continue em discussão, vereador. Obrigado. Fica aberta a palavra. Obrigado. Acho que o vereador professor Osmar foi feliz na sua palavra em questão da urgência, e eu não sei, com todo o respeito que tem a senhora citou um caso que aconteceu e a pessoa lhe procurou, e qual foi a sua atitude, se a senhora puder explanar para nós um pouco melhor? Vereador Maurício, assim que nós já temos 7 pacientes que me procuraram o vereador Gil também, tá? Hoje ainda eu entrei em contato com o Ministério Público, solicitando um auxílio, né, inclusive para a gente tentar marcar uma reunião desses pacientes com os vereadores e com o Ministério Público, né? Se possível, eu acredito que a gente deva chamar também a secretária de Saúde. Estou aguardando o retorno do Ministério Público ainda também, mas de imediato, o que nós precisamos para a gente entender aonde que está havendo alguma falha seriam esses documentos. Porque com essa resposta a gente vai poder fazer uma análise melhor, né, do que realmente está acontecendo. Porque eu entrei em contato com várias pessoas, né, dessa questão da saúde, que trabalham, né, ou na policlínica, né, com o sistema CISREG, ou no próprio hospital, e eu não consegui, mesmo assim, ter as respostas que eu quero em relação a isso. Então, eu acredito que a gente tendo esses documentos que estão sendo pedidos, a gente vai conseguir analisar de uma forma mais correta o que está acontecendo e por que esses pacientes estão sofrendo tanto. Eu lhe agradeço pelas informações, lhe parabenizo tanto a senhora quanto ao vereador Gilmar Martins por estarem buscando essas informações, mas aqui mesmo nessa Casa de Leis, há um tempo atrás, alguém saiu antes do horário de término de sessão, inclusive para ver o que estava acontecendo no próprio hospital. Então, essa resposta, acredito que seja rápida, se assim for do interesse
da resposta. Acho que todo mundo presenciou aqui, foi uma cena, até parabenizo a pessoa, porque realmente se mostrou interessada e realmente o fez, mas que tem a mesma atitude com a resposta deste requerimento. Vereador Maurício, eu inclusive já fui algumas vezes, né, inclusive esse ano também, na unidade de pronto atendimento, para averiguar algumas reclamações, e eu gostaria até de solicitar que todos os vereadores, quando possível, façam isso, né, porque o próximo requerimento, eu também vou explicar para os senhores o porquê do próximo requerimento, mas eu creio que nós devemos continuar indo na unidade de pronto atendimento sempre que possível para auxiliar nessa fiscalização. E espero, falo novamente que eu espero que essas respostas de todos esses próximos requerimentos e desse que está em discussão venham o quanto antes para que a gente possa, então, ajudar essas pessoas. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 305 de 2023. Requerimento 306 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Gilmar Martins de Souza, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, em relação aos contratos de especialidades, todas, requer seja encaminhado os empenhos e contratos de todas as especialidades, bem como informe o número de atendimentos realizados em todas as especialidades, consultas, cirurgias, atendimentos ambulatoriais. Está em discussão? Senhores, esse requerimento é para que a gente tenha respostas também em relação às outras especialidades. Aí sim, vereadora Zenilda, entra a ortopedia também. E me chama muita atenção a pediatria também, porque existe um contrato de mais de R$1 milhão também com pediatria para estar no hospital, um plantão presencial 24 horas, com retaguarda para a UPA. Então, eu recebi algumas mães informando que levaram crianças na UPA e acabaram não conseguindo a pediatria, mas existe esse contrato vigente. Somando todos esses contratos das especialidades, dá mais de R$5 milhões. Então, também é muito importante, agradeço ao vereador Gil também, que está assinando junto, nós conversamos bastante sobre isso, o Gil estava me auxiliando, né, a verificar esses contratos aqui, então eu acho muito importante a gente verificar todos esses contratos, né, com bastante calma. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 306 de 2023. Requerimento 307 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Gilmar Martins de Souza, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantos e quais exames foram feitos pela CISAMURC nos últimos 12 meses, enviando relatório detalhado, bem como empenho. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 307 de 2023. Requerimento 308 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Gilmar Martins de Souza, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantos atendimentos foram realizados em todos os postos de saúde nos 3 primeiros meses de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 308 de 2023. Requerimento 309 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do edil Gilmar Martins de Souza, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, em relação aos contratos do Fundo Municipal de Saúde 07 de 2023, inegibilidade de licitação 02 de 2023, solicitando que seja encaminhado todos os documentos comprobatórios
quantas cirurgias foram realizadas, bem como a descrição do procedimento de cada uma. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 309 de 2023. Requerimento 310. Requero que seja encaminhado ofício ao senhor Gerry Compre, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, com a relação do contrato 284/2022, referente à execução de obras de restauração com aumento de capacidade da rodovia SC 477, trecho Canoinhas, ABR 116, solicitando informação da Secretaria de Infraestrutura se foi providenciado o plano de corte ou estudo faunístico para que seja encaminhado ao IMA, solicitando a autorização de corte. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Eu quero ler aqui a resposta de um requerimento que veio, acho que há 2 semanas atrás, e como tinha outros assuntos bastante debatidos, eu deixei para hoje. Então, esse requerimento foi encaminhado, é o requerimento 26 de 2023, que foi encaminhado, acho que foi lá no mês de março, abril, para a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então, vou ler a resposta. Em atenção ao requerimento 026/2023 da Câmara de Vereadores de Canoinhas, quanto à serenidade na ordem de serviços, informamos. Trata-se de contrato administrativo 284/2022, firmado com a empresa Luiz Costa Limitada, refere-se à execução de obras de restauração com aumento de capacidade da rodovia SC 477, trecho Canoinhas, entrada BR 280, estrada BR 116 para Monte Castelo, com extensão aproximadamente de 34,5 quilômetros. O prazo de execução será de 24 meses, contada a partir da emissão da ordem de serviço. O contrato já foi homologado, porém ainda existem pendências ambientais para emissão da ordem de serviço. Em setembro de 2022, requereu-se do IMA a LAP, com dispensa da LAI, LAP mais LAI e autorização de corte de vegetação. Após o IMA solicitou complementações aos processos, cuja última resposta foi encaminhada em 1/2 de 2023 para LAP mais LAI. E em dia 2/2 de 2023, para a autorização de corte. Desde então, o processo encontra-se em análise técnica no IMA. Pois bem, eu entrei em contato com o IMA, por isso que eu li. Isso o IMA já devolveu para a Secretaria de Infraestrutura, com relação à nossa SC 477, o que o IMA pede? Porque o IMA não executa esses projetos ambientais. Ele sim autoriza, confere, vê a legislação e autoriza, né? É esse o papel do Instituto do Meio Ambiente do Estado. Então precisa que a Secretaria de Infraestrutura do Estado providencie esse plano de corte dessas árvores, de avaliação com a fauna, né, que tem ali, ninhos de passarinho, enfim, tudo que possa ter, a gente acha que de alguma forma possa ter algum prejuízo ambiental de alguma forma, mas precisa ser compensado de outra maneira. A estrada não pode deixar de acontecer, vereador William. A SC 477 precisa acontecer. Então, o IMA avaliou, faltou essa autorização do plano de cortes e o plano faunístico. Então, isso não veio junto quando foi contratado o projeto de construção de toda a revitalização da 477. Isso diz aqui, e quem assinou aqui foi o engenheiro Carlos Eduardo Cavalcante, gerente de fiscalização e obras de estrutura do Estado de Santa Catarina. Foi ele quem deu a resposta. Então, a gente quer que a Secretaria de Infraestrutura
providencie, contrate uma empresa para fazer isso o mais rápido possível, ou se ela tem recursos com o pessoal para poder fazer isso, que eu faça e que devolva para o IMA, para que o IMA, então, possa dar essa autorização. É uma coisa assim que nós estamos perdendo muito tempo, né, vereador Maurício, com essa nossa 477, né? E parece que não está andando, e isso nos preocupa, né? Nós temos 24 meses, tudo bem, após a autorização para que seja assinado a ordem de serviço, mas o tempo passa, as coisas vão para cá, vão para lá, e se nós não ficarmos aqui cobrando isso e falando sobre isso, nós que temos interesse, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Papanduva, né, Bela Vista, isso é coisa nossa, é nós que temos que solicitar, é nós que temos que nos preocupar com isso. Então, eu estou encaminhando novamente, solicitando, vereador André, que a Secretaria de Infraestrutura providencie esse laudo, né, e que encaminhe para o Instituto do Meio Ambiente, para que possa, então, ser avaliado pelo Instituto e, quem sabe, já liberado para que o governo do Estado possa assinar, então, a ordem de serviço, que é somente o que está faltando. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Senhora presidente, eu gostaria de assinar junto, se o vereador Vilmar me permitir. Com certeza, está liberado para todos. Continue em discussão. Está liberado a todos. Em nome de toda a agilidade. Coloco, então, o requerimento número 310 de 2023 em nome de toda a agilidade. Já fica automaticamente aprovado o requerimento 310 de 2023. Requerimento 311 de 2023, de autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Silmara Gontarque e 12 edis, André Flenick e Adilson Steidio, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Jorginho Melo, governador do Estado, e ao senhor Aristides Simadon, secretário de Estado da Educação, solicitando a possibilidade de cedência para o município, a partir de termo de cooperação, do espaço público estadual, referente ao imóvel situado à estrada Dona Francisca, bairro Piedade, Canoinhas, Santa Catarina, onde funcionava o laboratório de entomologia, utilizado até 2017, pela extinta Regional de Saúde, sediada no município. O espaço atualmente é inutilizado, inclusive sito alvo de vandalismo e furto de equipamentos de ar-condicionado que estavam nas suas dependências. A solicitação tramita atualmente pelo processo CSC 000-12040 de 2022, aberto no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. O município de Canoinhas possui um programa onde são oferecidos serviços de controle de zoonoses e população animal, serviço de controle de epidemias, combate à dengue e outras zoonoses. Desta forma, a cedência ao espaço colabora com a junção destes serviços e a implantação de um laboratório de entomologia municipal. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Esse assunto já veio, se eu não me engano, só nessa legislatura umas 3 ou 4 vezes. Inclusive, a primeira vez que a vereadora Zenice Dreyer estava nessa casa, ela encabeçou também um requerimento, e esse ano ainda, enquanto ela estava em substituição ao vereador Maurício Zimmermann, ela também fez um requerimento e não veio resposta. Não veio resposta, e nós, então, hoje ainda passei pelo aquele espaço, é um espaço grande, é um espaço que pode ser utilizado para um centro de zoonoses, para, enfim, várias necessidades, e não existe razão, vereador Maurício, daquele espaço está fechado, espaço grande, e o Estado, então, nem sequer responder ao requerimento.
Consultei a André, então, assessora aqui da casa hoje, para ter certeza que não tinha vindo resposta, não veio. Então, por esse motivo, nós decidimos fazer novamente esse requerimento, pedindo, então, em termos de cessão de uso para o município de Canoinhas, esse espaço público que é de propriedade do Estado. E, segundo a fala do professor Osmar Liskovski, ainda está no nome da escola Gertrudes Miller. Não sei se era isso, professor, me corrija se eu estiver errada. Mas, enfim, é do Estado e nós queremos, então, esse termo de cessão de uso para que o município possa aí dar uma utilização adequada. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Vereadora, se me permite, eu gostaria de assinar junto. Lembro que nós duas já fizemos um ofício também, entregamos em mãos do vereador William, enquanto ele estava prefeito, né, ele levou esse ofício para Florianópolis também. Então, é uma luta que já vem há algum tempo e realmente é um local que hoje ele está juntando mato, né? É um local que poderia estar sendo utilizado. Lembro realmente que existe algum problema em relação à matrícula, à escritura, mas eu creio que isso é algo que não é tão difícil de ser resolvido, né? E fico feliz, até agradeço que a vereadora novamente trouxe esse assunto à pauta, principalmente ali onde a gente fala também do controle da população animal, porque está cada dia pior, né? Tem algumas pessoas que acabam procurando a prefeitura, daí acabam vindo aqui também para solicitar informações de como que a gente vai fazer, onde é que é para eu recolher os animais, né? E está cada vez pior. Eu sei que hoje nós temos 3 cadelas dormindo nas ruas com seus filhotes, mais uma que está para criar aqui filhotes no centro, todos abandonados. Então, é urgente realmente que se tenham políticas públicas em relação a isso, né? E também que tenha esse espaço, mas também que a gente pense futuramente em relação à contratação de mais profissionais, porque em conversa com o Edson, que hoje é veterinário do Centro de Zoonoses, a castração é uma das funções dele, mas tem muitas outras e ele sozinho, ele diz que está muito difícil de dar conta. Então, gostaria de solicitar, se possível, para eu assinar junto esse requerimento. Sim, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 311 de 2023. Não contém mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Tati Carvalho. Senhores, no dia 12 de maio, agora a gente comemorou, então, o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Eu recebi a mensagem das pessoas que estão à frente hoje da Associação Abraça Fibro, e elas me pediram para lembrar desse dia, então, da conscientização da fibromialgia, e eu uso hoje das explicações pessoais para parabenizar tanto as pessoas que estão à frente dessa associação, lutando, né, quanto as pessoas que têm fibromialgia e têm que lutar diariamente com a dor, mas precisam levantar para trabalhar, e que muitas vezes são taxadas de Maria das Dores. A gente sabe que fibromialgia não é brincadeira, né? E quero deixar aqui, então, minha mensagem de parabéns, dizer que podem contar com essa casa, e, inclusive, eu trago aqui um requerimento que foi feito, assinado também pela vereadora Zenilda e vereador Maurício, solicitando informações sobre aquela legislação que aprovamos nessa casa no ano passado, se já estão sendo concedidas as carteiras de identificação, se já está tendo o tratamento preferencial nas consultas e medicamentos. Esse requerimento não veio resposta ainda. Então, até se os vereadores concordarem, colocaremos junto, né, para amanhã esse requerimento novamente solicitando a resposta, porque eu acredito que mais do que parabenizar, a gente precisa continuar lutando por essas pessoas. Então, seria isso. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, vereadora. Então, senhora presidente, colegas vereadores, eu não poderia deixar, então, hoje, um dia tão especial para nós, assistentes sociais, de parabenizar, então, hoje, 15 de maio, pelo Dia do Assistente Social. Como eu me pronunciei nas minhas redes sociais, é um dia de muita alegria
porque ao longo de tantas décadas, nós, assistentes sociais, fomos então ocupando espaço no mercado de trabalho. A nossa profissão surge então em 1930 e de lá para cá, muitos avanços, muitas conquistas, mas muito a ser conquistado ainda. Hoje nós atuamos em várias frentes de trabalho, em várias políticas públicas. Nós estamos presentes, atuando fortemente na frente, na linha de frente do trabalho, de várias políticas públicas, de assistência social, da educação, da segurança alimentar. Nós estamos em escolas, nós estamos nas comunidades, nós estamos nas empresas, nas instituições, e nós procuramos, de verdade, fazer cumprir os direitos da população e contribuímos para que muitas pessoas entrem no mercado do trabalho, muitas pessoas tenham as suas vidas transformadas. Sabemos que tem muito pela frente ainda, muito que lutar, muito que conquistar. Inclusive, o piso do assistente social é algo que tramita na Câmara dos Deputados e no Senado desde 2009. Mas a luta continua. A luta continua, então vai aqui o meu agradecimento por tudo aquilo que no dia a dia nós fazemos para garantir que a população tenha vida e a tenha em plenitude. Era isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gilmar Martins. Com a palavra, vereador. Então, senhora presidente e demais vereadores, quero aqui usar das palavras da vereadora Zenilda, né? E também parabenizar esse dia tão especial, que é o Dia da Assistente Social, para todas as assistentes sociais de todos os setores, tanto do nosso município quanto as assistentes sociais que tem no nosso mundo aí, que trabalham em prol aqueles que precisam de alguém, e lá vocês estão lá para orientar. Também quero deixar um recado aqui, que no dia 18 de maio haverá uma canja solidária do Rotary, que vai ser na quinta-feira, a retirada no local, na sede campestre, no campo da Água Verde, a partir das 18 horas. Todos estão convidados a participar dessa canja solidária. Então, seria isso, senhora presidente, as minhas palavras. Mais algum vereador inscrito? Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra. Presidente, da mesma forma como o nobre vereador Gilmar Martins aproveitou das explicações pessoais, gostaria aqui de parabenizar todos os e as assistentes sociais de todo o nosso território. E aproveitar também, quebrar um pouquinho o protocolo e parabenizar essa grande pessoa, esse grande amigo, esse vereador atuante dentro da sociedade. Talvez até por isso ele tenha nascido nesse dia especial, vereadora Zenilda, que eu considero Gilmar Martins um assistente social de coração, né? Parabenizar pela passagem dos seus, não vou falar tantos, aninhos. Então, essa pessoa, mais do que qualquer um de nós, merece hoje que seja quebrado o protocolo e cantado os parabéns pela passagem do seu aniversário. Senhora presidente. Com a palavra. Só um segundinho. Nesse dia tão especial, no dia de hoje, dia 15 de maio, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de vida, de poder estar respirando, porque foi Ele que me deu o sopro de vida, e hoje estou aqui completando mais um ano de vida.
Então, agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui. E nesse dia tão especial, que é o Dia da Assistente Social. Enquanto vereador, eu tenho trabalhado muito como um assistente social, não sou um assistencialista, mas trabalho como um assistente também, não sendo diplomado como um assistente social, mas no dia a dia, enfrentando problemas que, encaminhando até daí para as assistentes sociais, que hoje nós encontramos com a nossa população, muitos precisam, e é por isso que nós estamos aqui. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, por mais um ano de vida, e por Ele me proporcionar, né, essa missão de ser vereador, hoje, completando 14 anos e 5 meses já como vereador, e não é por acaso, né? Então, isso que eu digo assim, ó, sempre escolhido de Deus e apoiado pelo povo, mas para fazer uma missão em prol daqueles que mais precisam. Também quero agradecer a cada companheiro e companheira de vocês que estão aqui, por lembrar e me desejar este feliz dia de mais um aniversário. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 16 de maio, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.